Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do UFSC Entrevista. E hoje o nosso assunto é um assunto bastante importante para todo mundo, pois é um assunto invisível, algo que está na mesa de todos os brasileiros. Nós vamos falar sobre o uso de agrotóxico na produção de alimentos. E para isso nós estamos recebendo a doutora e pesquisadora da UFSC, Maria Leonor Ferreira. Ela defendeu ano passado a tese de doutorado dela, que tem como tema a regulação do uso dos agrotóxicos no Brasil, uma proposta para um direito de sustentabilidade. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Leonor, é um prazer recebê-la. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, também na UFSC, que é também a minha segunda casa, digamos assim, onde eu desenvolvi minhas pesquisas, enfim, um prazer poder estar aqui. Onde está desenvolvendo um trabalho bastante interessante, bastante importante. E aí vem também uma dúvida, como você do direito foi parar dentro da área de agrotóxicos, mais ligada à agropecuária? Sim, na faculdade eu já me iniciei nos estudos do direito ambiental. E aí, à época, a discussão que estava acontecendo era sobre a questão dos transgênicos e a discussão acerca da liberação da soja transgênica e todos os impactos. E em um dos eventos do grupo de pesquisa de direito ambiental, do qual eu faço parte e até coordenado pelo meu orientador de doutorado, o professor do Departamento de Ciências Agrárias, que é o professor Rubens Nodari, fez uma provocação para nós da área jurídica, fazendo o seguinte questionamento: olha, existe um problema a ser resolvido na área dos agrotóxicos e não existe muita análise do ponto de vista jurídico, das normas, o que poderia ser aprimorado no sentido de garantir uma melhor segurança tanto para a saúde dos consumidores, enfim, trabalhadores, quanto para o próprio meio ambiente, a proteção do meio ambiente, tendo em vista as futuras gerações. E aí, a partir disso, eu que nunca tinha estudado essa área, especificamente dos agrotóxicos, me interessei e comecei a pesquisar o tema. Então, foi assim que se iniciou esse caminho. A partir de uma provocação de um professor de uma outra área, para uma área que era pouco visada, né? Sim, até porque o direito ambiental ele tem essa particularidade de se conectar com outras áreas do saber. Então, o pesquisador, aquele que se interessa pelo direito ambiental, ele precisa ter essa abertura para poder conhecer outras áreas e aí sim estudar as normas, porque não tem como a gente aprender também só a norma se a gente não estuda o nosso objeto também do outro ponto de vista, da outra ciência. Então, a partir daí eu tive algumas reuniões com ele, foi uma pessoa bastante importante até do ponto de vista de orientação, de bibliografia, enfim. E aí me apresentou a uma das primeiras obras que tratam do tema e já alertam para a questão dos riscos dessas substâncias, que é a famosa obra Primavera Silenciosa, da bióloga norte-americana, Rachel Carson, que foi publicada em 62 nos Estados Unidos e que alertou para o mundo, olha, a questão dos pesticidas, como chamam nos Estados Unidos, ou dos agrotóxicos, como chamamos agora, nossa legislação chama agora no Brasil, é uma questão que merece ser analisada com mais cautela, tendo em vista os riscos, os riscos característicos específicos, que têm características específicas e que necessitam de uma tutela também específica. E aí, a partir daí, eu iniciei essa jornada em busca de contribuir, de fato, para uma legislação mais avançada em termos de proteção ambiental e de saúde. Lembrando que esses agrotóxicos já foram chamados defensivos, o que realmente causa uma certa controvérsia. Sim, até hoje é possível você escutar esse termo, A própria indústria, ela permanece utilizando esse termo, muito embora já esteja na legislação a terminologia correta. Então, isso também é uma forma de mascarar. A gente vive numa sociedade que procura mascarar os efeitos e fazer com que as pessoas não saibam acerca daqueles riscos para não se preocuparem. Existe toda essa questão também de que as empresas faturam muito dinheiro com esses produtos e o próprio nome já é uma forma de a gente verificar essa problemática relacionada à invisibilidade dos riscos. Dos problemas que ele pode gerar. Sim. E nessa tua busca bibliográfica, nessa tua pesquisa que você fez, você viu um outro dado bastante alarmante, que é a questão do monopólio, a questão econômica das empresas que produzem os agrotóxicos. Exatamente, assim, são muito poucas empresas, na realidade um oligopólio, que concentra
toda a venda dessas substâncias. Então, elas faturam bilhões de dólares. Isso tudo acaba por interferir, porque a partir do momento que elas têm muito poder econômico, elas acabam interferindo em tudo, né? Infelizmente, a gente tem que ter essa consciência, até na própria legislação, existe uma pressão, né? Enfim, poder executivo, enfim, liberação de registro, a gente sabe disso, que existe uma forte pressão por conta desse poder que elas têm. Então, é por isso que a sociedade precisa ter esses conhecimentos para poder escolher, né? Então, por isso que eu acho interessante, assim, até esse convite e a gente realmente trazer para o público, porque a minha tese, ela foi feita para a sociedade também, né? Eu pesquisei um tema que tem um retorno e é interessante a gente poder comunicar, né, para a sociedade o que foi pesquisado. E aqui no Brasil, tu também pôde constatar que existe bastante controvérsia na questão da legislação. Enquanto alguns tentam limitar, outros acabam abrindo mais as portas para esse tipo de comércio. Com certeza, assim, durante um ano eu fiz uma pesquisa também na Universidade de Coimbra, até para aprender um pouco da legislação da União Europeia, né? Então tive uma orientadora lá, que foi a professora Alexandra Aragão, que me mostrou quais são os caminhos, né, que outros países têm tomado. O que a gente observa no Brasil é uma certa tendência, né, em alguns momentos, a um retrocesso. Então, um dos pontos que eu trabalhei foi com a questão do prazo de validade dos produtos, né? Hoje, no Brasil, os agrotóxicos eles têm um prazo de 5 anos de validade, diferente dos remédios, né? Desculpa. Os remédios têm esse prazo de 5 anos e os agrotóxicos não têm. Entretanto, se você for pesquisar a legislação, você vai verificar o seguinte: inicialmente eles tinham um prazo de validade, então foi retirado, quer dizer, um retrocesso, porque o prazo de validade permite que novos estudos científicos demonstrem os atuais impactos e se possa, por exemplo, proibir um produto que até então era considerado seguro. Então, no final das contas, a sociedade acaba tendo esse ônus de comprovar. A Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, exerce um papel fundamental para tentar reavaliar os produtos, quando, na realidade, o ônus deveria ser da empresa, porque ela que está, né, ganhando os lucros da atividade, ela tem que provar que o produto dela é seguro, e isso estimularia o quê? Novos produtos menos tóxicos, né, esse prazo de validade. Então, o que se observa na nossa legislação, em alguns momentos, não é um avanço, infelizmente, mas sim um retrocesso. Entretanto, também há boas notícias, né? Não é só de notícias tristes que a gente vive nesse campo, sim, né? Leonora, eu só vou pedir para as notícias boas ficarem para o próximo bloco e a gente faz a nossa primeira pausa, tá bom? Com certeza. Você aí de casa, não saia daí.